Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Você já está bem alinhadinho com a vontade de Deus? Sua vida está no ponto, no prumo. Estamos caminhando cada dia para estar mais pertinho do Senhor. Cada dia cumprindo o seu propósito. Cada dia com Cristo é melhor do que o dia anterior. Cada dia mais firmes, mais fortes, cada dia mais maduros, cada dia experimentando mais da presença, do cuidado, do favor do nosso Deus. Bem, no nosso programa estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e vamos caminhando versículo após versículo, aprendendo o que a palavra de Deus nos ensina sobre a igreja do primeiro século, a história da igreja. E no programa de hoje conversaremos sobre a igreja primitiva e os livramentos de Deus. A nossa história é cheia de livramentos. A história da igreja é cheia de milagres e de coisas sobrenaturais. Vamos ver o que aconteceu com a igreja e com os nossos primeiros irmãos? Então, deixe o seu coração aberto para ouvir a voz de Deus. Deus vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, queremos conversar então sobre a igreja primitiva e os livramentos de Deus. Você já experimentou livramentos na sua vida? Você já experimentou o sobrenatural de Deus no seu dia a dia? Talvez você não tenha percebido, talvez você nem tenha sentido quando um anjo de Deus te livrou da morte, te livrou de um assalto, te livrou de tropeçar, de cair, de morrer. Talvez nós não percebamos quantos livramentos de Deus. Mas nós vamos ver que na igreja primitiva houve muitos momentos em que o sobrenatural aconteceu, em que os céus e a terra estavam totalmente conectados. Desde o primeiro capítulo do Gênesis até o último capítulo do Apocalipse, nós vemos em toda a Escritura o sobrenatural naturalmente acontecendo na vida dos homens, na nossa vida. Vamos ver que aqui na igreja primitiva houve a inveja dos saduceus e a prisão dos apóstolos. Quem eram os saduceus e por que prenderam os apóstolos? Vamos ver? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 5, vamos ler dos versos 17 ao 18. Diz assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Tomados de inveja, o sumo sacerdote, todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus. Na época de Jesus, essa época aqui da igreja primitiva, nós vemos que a nata elite religiosa de Israel, de Jerusalém, de toda aquela região ali de Israel, tanto a Judéia, a Galileia, havia entre os religiosos a seita dos saduceus, dos fariseus e havia os herodianos. Herodianos não eram do povo de Deus, eram aqueles que estavam do lado de Roma, eram aqueles que estavam bajulando Herodes. Havia os fariseus. Os fariseus começaram a surgir homens santos, homens que estudavam a Bíblia, homens que eram doutores da lei, homens que começaram com trabalho nas sinagogas desde lá da Babilônia. Não podiam adorar no templo, então eles
se reuniam, surgiram as sinagogas, se reuniam para estudar as Escrituras. Eram os fariseus. E nós vamos ver que eles gostavam de estudar a Bíblia e chegavam a pensar que Jesus fosse também um fariseu, porque Jesus pregava a Escritura. Jesus concordava com toda a Escritura. E Jesus, ele conhecia a Escritura. Os fariseus conheciam muito bem a Escritura. Os fariseus estudavam bastante a Escritura. Criam em anjos, criam no sobrenatural, criam em todo o poder de Deus, criam na ressurreição. Mas havia os saduceus. Os saduceus, grande parte dos sacerdotes eram saduceus. E os saduceus eram liberais. Eles não criam em anjos, não criam na ressurreição, não criam no sobrenatural, em milagres. Até hoje nós temos esses grupos, não é? Temos o grupo de quem não quer nada com a palavra de Deus. Temos o grupo de quem é liberal. Fala que tudo que tem na Bíblia é lenda, é historinha, não é verdade, milagre, não. Tentam explicar os milagres. E tem aqueles que creem na palavra e que ensinam a palavra. Então aqui diz que os saduceus e os sumos sacerdotes, os que com ele estavam cheios de inveja. Olha, o próprio Pilatos, quando Jesus foi preso, ele percebeu que haviam entregue Jesus a Roma por inveja. Ele não achava nenhum crime em Jesus. Ele não achou nada em Jesus que pudesse levá-lo à morte, e uma morte tão horrenda, a morte de cruz. Ele percebeu que havia inveja. Inveja dos principais dos judeus, porque ele pesquisou sobre Jesus e ele chegou a falar: eu não vejo nesse homem crime algum para que ele seja levado à morte. Inveja. A inveja habita no coração das pessoas e faz com que as pessoas tenham raiva e acusem. E por causa da inveja, eles querem eliminar aquela pessoa, tirá-la da sua frente. E se não podem fazer isso com acusações, com mentiras, então eles podem matar. É assim. Foi assim que Caim matou seu irmão. Caim olhava para Abel e pensava: por que ele é melhor do que eu? Por que Deus aceitou o sacrifício dele e não recebeu o meu? Por quê? Então, ao invés de buscar fazer a vontade de Deus, ele mata seu irmão. E era isso que queriam fazer com os apóstolos. Vamos acabar com eles. Vamos acabar com eles. Eles estão dizendo que Jesus ressuscitou. Eles estão dizendo que é no poder de Jesus que esses milagres acontecem. Jerusalém está toda se tornando cristã. Nós temos de acabar com eles. Inveja. Tomados de inveja, o que fizeram? Prenderam os apóstolos. E até hoje a história se repete. Por causa da inveja, tentam limitar, tentam prender aqueles que são livres, aqueles que estão na verdade, aqueles que estão alinhados com Deus. Ainda assim. E nós vamos ver o que vai acontecer. Houve o livramento do Senhor através de um anjo. Deus mandando anjos à terra. Vamos ver. Prenderam os apóstolos, né? Olha o que diz, versículo 19 e 20 de Atos 5. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. De noite, um anjo. O que está escrito aqui? Mas. O inimigo prepara tudo. O inimigo acha que venceu,
acha que ganhou, acha que dominou, acha que vai fazer calar o povo de Deus, acha que vai impedir a obra de Deus e prepara tudo, prepara as suas armadilhas e ele faz no secreto com que o justo possa cair numa armadilha. Prenderam os apóstolos, mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere. Um anjo do Senhor. Para Deus, não tem porta que não abra. Para Deus, não tem porta que não se feche. Para Deus, não tem impossíveis. Nada pode deter, nem o fogo pôde queimar os 3 amigos de Daniel. Nem os leões famintos puderam tocar em um dedinho de Daniel. Não. Quando passares pelo fogo, eu serei contigo. Com as águas não te submergirão. É o Senhor, um anjo do Senhor abriu a porta do cárcere. Não precisamos temer. Quando entregamos a Deus as questões da nossa vida, as perseguições. Hoje, nós estamos vivendo no Brasil um contexto tão grande de perseguição. É entregar ao Senhor. E quando entregamos, Ele manda seu anjo. Ele manda o reforço espiritual. Ele traz a sua bênção. Mas é importante confiar e descansar nele. Nele, em Deus. É o que fazemos e é o que devemos fazer. Um anjo de noite abriu as portas do cárcere e conduzindo-os para fora. O anjo veio trazendo-os. Talvez eles passaram por soldados aqui e ali, soldados que estavam de olho aberto, soldados que estavam vigilantes, soldados que estavam acordados, mas não viram Pedro e João, não viram os discípulos passarem, não os viram, não os enxergaram. Deus. E o anjo disse, ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo as palavras desta vida. Ou seja, Deus estava dizendo, não parem de pregar, não parem. Não sei nada a respeito da sua vida, Deus sabe, mas talvez você esteja sendo forçado a ficar calado. Talvez a parar de pregar, a entregar os pontos, a jogar a toalha, a chutar o balde, como se diz. Chega! Não faça isso. Deixe Deus vir ao seu encontro. Deixe Deus lutar as suas guerras. Deixe Deus te livrar. E os discípulos, os apóstolos, obedeceram à voz do anjo, foram para o templo, foram para continuar a sua tarefa. Nada vai deter a igreja, nada pode deter o povo de Deus, nada vai nos segurar, nem a perseguição, nem a morte, nada, nem a vida, nem a morte, nada pode segurar. Então, olha a notícia do livramento da prisão entre os guardas. Versículo 21 e 23 de Atos 5 nos diz o seguinte: tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere e, tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Oh, que é isso? Os guardas foram. Quando o dia clareou, então o sumo sacerdote e os que com ele estavam convocaram o sinédrio. Gente, vamos nos reunir, vamos ter uma reunião especial, vamos julgar estes discípulos de Jesus de Nazaré. E podem buscá-los lá na prisão. E os guardas foram.
e encontraram o cárcere fechado. Encontraram toda a segurança ali. Os sentinelas estavam do lado de fora, guardando aquele cárcere. Mas quando abriram, abre, não havia ninguém lá dentro. E a palavra diz que eles ficaram assustados. Não viram ninguém. Imagina como Deus age, como que o sobrenatural vem, como que o livramento de Deus vem, como que Deus age de formas tão especiais. Basta crer, confiar, descansar no nosso Deus. A notícia do livramento entre os guardas foi tremenda. Eles disseram: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Nós vamos ver que a atuação de Deus, ela traz temor. Quando Deus age, vem o temor de Deus. Quando Deus age na minha vida, quando Deus age na sua vida, as pessoas ao nosso redor, elas têm o temor de Deus. Hoje, nós vivemos em um tempo em que as pessoas não estão tendo temor de Deus. Elas mentem, elas torcem a verdade, elas oprimem, elas fazem as coisas tão erradas, com a cara mais deslavada, como se não houvesse problema algum. Falta o temor de Deus. Falta o entendimento de que todos prestaremos contas ao Senhor. É por isso que hoje nós vemos aí a teoria da evolução, a ciência nas escolas aprovando uma teoria totalmente sem fundamentos, sem evidências, com uma finalidade: tirar Deus da história. Deus está morto. Nietzsche, né? Deus não existe, Deus morreu, Deus está fora. Quando nós vamos examinar, por que dizem isso? Porque querem viver no erro, querem viver no pecado, querem viver na mentira. E então, para que sejam aceitos, Deus não existe. Teoria da evolução, tudo é obra do acaso em milhões de anos. Tudo aleatório. Tem de ter muita fé para acreditar na mentira. Muita fé para acreditar na mentira. A verdade é clara. A verdade, ela se revela de uma maneira tão linda. E a atuação de Deus traz o temor. Olha o que nos diz Atos 5, 24 a 26. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, o capitão e os guardas os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Aqui está dizendo que quando o capitão do templo, porque havia duas guardas, ou dois exércitos, o exército romano, os guardas romanos, centuriões e guarda romana, que cuidavam da cidade, que velavam pela cidade, e havia os guardas do templo. Os guardas do templo eram judeus, porque os romanos não podiam entrar no templo, eram gentios. Então, tinha a guarda do templo. E aqui os apóstolos Pedro e João foram presos pelos guardas do templo. E os levaram, o capitão do templo e os principais sacerdotes, quando ouviram: olha, eles estão no templo, estão ensinando. Quando eles ouviram que a prisão estava toda fechada, mas ninguém lá dentro, eles ficaram perplexos. E alguém disse: eles estão lá fora ensinando o povo. Eles não fugiram, eles não estão escondidos, eles não se rebelaram, eles não estão gritando, brigando e arrumando arruaça.
eles estão ensinando o povo lá fora, lá no templo, onde eles sempre se reúnem. Então, os guardas foram buscá-los, mas trouxeram sem violência, porque o sinédrio estava reunido. Eles seriam julgados. Então, trouxeram sem violência, porque o povo estava do lado da igreja. O povo estava do lado da igreja. É importante saber que Deus cuida de nós. Deus cuida da sua igreja. Deus cuida da igreja em países islâmicos, onde tanta coisa tão triste acontece, onde tantas igrejas são queimadas, onde tantos irmãos são martirizados. Deus está cuidando, Deus está vendo e Deus traz avivamento, salvação, libertação, vida. Aqui nós vamos ver que quando os discípulos são levados sem violência, olha o que vai acontecer. O que eles vão dizer? Que obedecer a Deus é mais importante do que obedecer aos homens. Atos 5, 27 a 29. Nós lemos assim: trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Bem, aqui nós vamos vendo o sobrenatural na igreja primitiva. Aqui nós vamos vendo que antes Pedro estava com medo, ele negou Jesus quando viu Jesus sendo açoitado, viu Jesus sendo julgado na casa de Caifás. Pedro teve medo. E quando perguntaram: você era um dos que estava com ele? Ele disse: não conheço este homem. O galo cantou. Pedro chorou amargamente quando Jesus olhou para ele. Ele não era corajoso. Ele disse para Jesus que estava pronto para enfrentar a morte com Jesus. Mas na hora H, ele não teve coragem de dizer: ele é o meu Senhor. E negou Jesus. Mas, junto com os discípulos, eles foram orar e buscar o Senhor, e o Espírito Santo veio sobre eles e os encheu de ousadia, de coragem, de sabedoria para pregar a palavra. Agora, eles estavam cheios do Espírito Santo. Agora eles tinham o Espírito Santo sobre as suas vidas. E então, não tinham medo quando eram confrontados com a mentira, com a inveja, confrontados com a própria morte. Eles tinham coragem de dizer: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O sinédrio, aqueles juízes cheios de ódio e de inveja, disseram: não falem no nome de Jesus. E eles disseram: não podemos. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O que você tem escolhido? Estar bem com os homens? Estar bem no ambiente em que você estuda, trabalha e parecer às pessoas de que você não quer confusão para o seu lado? Ou você se posiciona como um homem, uma mulher de Deus, um jovem pela verdade? Como você se posiciona? Deus ou o mundo? Deus ou os homens? Deus ou a perdição? Vamos orar? Ore comigo. Feche seus olhos, curve a sua fronte e diga comigo assim: Senhor, como eu preciso da Tua coragem, como eu preciso de Ti para andar na verdade, falar a verdade, viver a verdade e andar na Tua presença. Preciso de Ti,
Preciso do teu perdão, da tua paz. Perdoa-me, Senhor. Perdoa a minha fraqueza. Perdoa-me. Lava o meu coração. Purifica-me de todo pecado. Dá-me um novo coração, um novo modo de pensar, de agir e de ser. Eu me entrego a Ti para viver em Tua presença todos os dias da minha vida. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu, hoje e para sempre. Recebe-me, limpa-me, escreve o meu nome no Teu livro e dá-me certeza de salvação. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus que você tenha orado de todo o coração, que você realmente tenha entregue agora a sua vida a Jesus para ser uma nova criatura, ter o seu nome garantido lá como o meu está. Vamos pela verdade, por Jesus, até que Ele venha. Deus te abençoe. E até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus. Até lá!